Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Pod Perfeito. O Pod Perfeito é o podcast que foi criado pela Perfeita Plástica com o principal objetivo de trazer aí médicos especialistas para que a gente de fato consiga tirar as nossas dúvidas de uma forma segura com profissionais especializados. E hoje nós decidimos ir por uma outra vertente, trazer aí para todos nós que sonhamos com uma cirurgia plástica e por muitas vezes, quando está pertinho de realizar esse sonho, você vai lá e assina um monte de papel e não tem nem ideia do que você está assinando. Até porque eu entendo, tá? Não estou julgando, não. A sensação, a empolgação, a realização do sonho faz com que você tome atitudes impensadas e que a gente prova aqui que não é bacana. Por isso, hoje eu estou com ela, a advogada, doutora Priscila, seja muito bem-vinda. Ela vai esclarecer as nossas dúvidas em relação a o que tem nesse contrato. Que, aliás, doutora, posso confessar? Sim. Eu não sou muito de ler contrato, não. Pronto, contei, falei. Ó, meu diretor tá olhando assim pra mim, tipo... Inclusive, eu não li o contrato que eu assinei com você, diretor. Mas pode ficar tranquilo. Li sim. Eu li sim. Doutora Priscila, pra gente começar, que claro que tem muita coisa pra gente, muito assunto pra gente conversar, né? E eu acho até bacana a gente já iniciar falando sobre isso, sobre a empolgação. A maioria não lê, né? Não lê, tá? Na verdade, a Perfeita, ela faz algo diferente das outras clínicas, tá? O que ela faz? Ela faz a leitura pro paciente. Eu vou tratar como paciente, tá? Tá, combinado. Então, ela faz essa leitura, ou então ela fica do lado ali, faz com que ele lê e compreenda o contrato. Lógico que muitos fingem que estão entendendo, não estão entendendo nada. Mas essa leitura, ela é feita. O diretor deu risada porque entra na ansiedade de realização. Entendi. Mas, gente, é extremamente importante. Se você tem a possibilidade de uma empresa como a Perfeita Plástica, com essa responsabilidade de ler o contrato para você, é para aproveitar a oportunidade de fato e assimilar tudo, né? Com certeza, porque ela acaba assimilando o paciente em si, aquele momento da consulta. O que pode ser feito no meu corpo, o que eu posso mudar e qual é o valor que vai custar. Entendi. As outras condições, ela só vai pensar depois. Ela não vai enxergar nem a distância. Será que eu vou fazer o pós-operatório? Será que eu vou conseguir comparecer no pós-clínico? Então, tudo isso é de suma importância para que traga o resultado que ela almeja. Sim, tá? Então, tem que fazer toda a leitura do contrato, porque ela tem obrigações e tem deveres. Eu acho que é tão importante quanto a preocupação do pós-operatório, né? Porque a paciente, ela normalmente... O resultado é o pós. Então, você tem que se preocupar em relação ao teu contrato também, para assinar o teu contrato ali. Não dá pra gente, e seja onde for, tá? Seja com o que for, especialmente na realização do sonho, quando a gente fala de estética, né? Sim. Agora, doutora, quais são os direitos básicos que realmente me assegura eu, enquanto paciente? Sim. Na verdade, a formalização de um contrato, como eu já falei anteriormente, tem que ter. Neste contrato, tem que estar especificado qual vai ser o procedimento a ser realizado, condições de pagamento, o valor, o que abrange esse contrato. Geralmente é o pré-operatório, que são as consultas, né? Consultas até que antecede a cirurgia, que deve haver esse comparecimento. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. As condições do pagamento, para que a cirurgia seja realizada, né? Também tem que estar no contrato. Também tem que estar no contrato e está no contrato. As condições após a cirurgia, o pós-operatório, o pós-clínico e todas as ocorrências que podem acontecer, como até uma possível depressão. Então, a Perfeita, ela toma cuidado em colocar isso nas declarações, porque o contrato ele tem alguns anexos. E no anexo consta lá tudo que pode acontecer. Uma cicatriz, uma queloide. Entendi. Emocionalmente a pessoa pode precisar. Emocionalmente a pessoa pode precisar, tanto que ela não tem apoio nesse sentido, né? Mas é bom que é bem especificado com relação a isso, para a pessoa entender que isso pode acontecer. Então, ela é bem clara e objetiva com relação a isso. Tanto que dentro do contrato, há uma cláusula até em negrito, especificando até com relação ao pós-operatório, que é o que dá segurança para a paciente no resultado satisfatório. Uau, eu não tinha a menor ideia. Na verdade, gente, eu até iniciei aqui falando que eu não leio nenhum contrato. Óbvio que eu não levo isso ao pé da letra, né? Uma mulher de 50 anos, a gente aprende obrigatoriamente a ler contrato. Mas confesso, sim, que na maioria das vezes eu leio e não li.
Sabe quando a gente corre os olhos? E não é o ideal. Volto a dizer, especialmente quando a gente está tratando de sonhos, né? E fazer uma cirurgia, um procedimento estético é a realização de um sonho. Então não dá pra gente simplesmente passar os olhos. E que bom, fico muito feliz em saber, isso não é normal, não é trivial, que a Perfeita Plástica lê esse contrato para o seu paciente, né? Lê e esclarece. O paciente é direcionado para uma sala onde há a leitura, depois da leitura tem a assinatura do contrato. Uau! Ai, que bom saber disso. E é aí que eu falo, né? A diferença da Perfeita Plástica, que já está no mercado há algum tempo, que idealizou o nosso podcast exatamente para tirar todas as dúvidas e trazer todas as possibilidades, porque é sonho, é realização de sonho. O Pod Perfeita sempre mostra que você é perfeita do jeito que você é e que existe a possibilidade de melhorar a tua condição, inclusive para que você se sinta mais segura, mas tudo isso tem que ser muito bem feito, tudo isso tem que ter uma estrutura, né, por trás, para que você, de fato, agregue aí valor na sua qualidade de vida e não tenha problemas. Sim, né? Com certeza. Agora, me diga uma coisa, quais são as obrigações que o paciente tem em relação a contratar? Quero contratar a Perfeita Plástica para fazer os meus procedimentos. Não vou nem falar de um. O que eu tenho que exigir? Como é que funciona isso? São essas condições do contrato, né? Então, qual que vai ser o local, quem que vai ser o médico. Tudo isso tem que estar em contrato. Tudo isso está no contrato. Vamos então, só para a gente voltar. Primeiro, quais são a forma de pagamento? Quais são os procedimentos que eu vou fazer? Sim. Que mais que a doutora disse? Os exames pré-operatório. O pós-operatório. Quantas consultas eu tenho direito? Pós-clínico. O pós-operatório e o pós-clínico são situações diferentes. O clínico é o comparecimento com o médico, que a Perfeita, ela trabalha praticamente 1 ano após a cirurgia com o seu paciente, que isso não acontece. Na prática, não acontece. Uau. Então, você faz a cirurgia e daqui 1 ano você tem que retornar. Então, assim, tem especificado nos contratos os seus retornos. 7º dia após a cirurgia, 15º dia, 30º dia e segue. Tá. Então, tem esse respaldo e tem que seguir, sob pena até de dar uma infração, uma violação contratual. Tá? É mesmo? Sim, por quê? Porque a Perfeita também, ela tem um seguro. E qualquer problema, qualquer intervenção que acontecer, a gente está segurado. Só que para o paciente estar segurado, ele tem que seguir todas as regras, todas as previsões contratuais, todas as cláusulas contratuais. Então, vamos reforçar a importância da leitura desse contrato, né? Com certeza. Independe de qual serviço você está contratando e onde, leia o contrato. Sim. E a doutora já deu as dicas básicas aqui que tem que ter no contrato para que você se sinta segura, né? Com certeza. Para poder fazer seu procedimento. Agora, doutora, me diga uma coisa. Eu vou fazer o meu procedimento. Só que não sou eu que vou pagar o meu procedimento. Sei, né? Não tenho marido, gente, para pagar. Quem paga todas as minhas contas sou eu mesma. Mas digamos que, né? Marido ou namorado, enfim, vai lá pagar o meu procedimento. Quem é responsável? Então, há muita confusão com relação a isso. Tá. Né? Até por conta de exigência de nota fiscal, etc. Então, vou colocar aqui o que acontece. Quando é menor ou incapaz, tem um responsável legal. Okay. Né? Tem que ter um responsável legal. Então, o contrato vai ter o nome do menor ou do incapaz e o seu responsável legal. Okay. O responsável financeiro não é aquele que paga, é aquele que se responsabiliza pelo contrato, pelo pagamento do contrato. Qual é a diferença? No seu caso, né? Você marcou, vai fazer uma cirurgia plástica, o seu namorado falou assim, 10 mil, vou te dar 5 mil. Ele vai lá e faz o pique de 5. Uau, eu ia gostar disso, mas tá bom, vamos imaginar que sim, né? Vamos sonhar. Vamos sonhar, então, já que sonha, a gente tem que sonhar para se tornar realidade. Isso! Então, você tem um namorado, vamos para uma cirurgia mais alta, vai. Tá, então eu acho, já que nós vamos brincar de imaginar. É que a Perfeita também, o valor da Perfeita... Cabe no bolso de bem interessante. É bem interessante, então, é verdade. Então, vamos falar uma cirurgia de 29 mil, tá? Você também não precisa, né? Mas vamos lá. Doutora, precisa. Precisa, eu já tô com vários horários agendados lá na Perfeita. É só uma questão de tempo agora, gente. Sim. Então, vamos lá. Seu namorado vai pegar a cirurgia para você. Tá. Ele vai lá e faz um Pix e paga a cirurgia para você na integralidade, tá? Ok. No contrato vai constar você. O pagamento já aconteceu e você é a beneficiária daquele contrato. Não importa de onde saiu o valor, de qual conta saiu o valor. Tá. O responsável financeiro é aquele que vai ficar no contrato e vai pagar as parcelas junto com você. Entendi. Porque você não tem condições, então vai ter uma pessoa ali como se fosse um avalista. Então, ele é responsável financeiro. Se amanhã, por qualquer eventualidade, esse contrato tenha que ser executado, os dois respondem.
tá? Okay. Menos um menor, né? Que daí teria que ter a maioridade para poder responder. Então, as pessoas confundem... Mas no caso de maioridade, os dois respondem. Sim. Então, por vezes, também a gente pode ter um contrato com quem? Com o menor, com o responsável legal e com o responsável financeiro. Ok. Tá, perfeito. Clara? Não, ficou claro agora, mas eu achei que eu era responsável 100%, mesmo o meu coleguinha, namorado, noivo, sei lá. Não. O pagante. E isso serve para qualquer contrato, tá? Não só de cirurgia plástica. Ah, muito bem. Fica aí uma aula para todo mundo. Entendeu, diretor? Entendi. Aprendeu mais uma. Aprendeu, diretor? Estou anotando. Nós recebemos uma pergunta aqui, essa eu vou ler na íntegra, porque eu acho que é bem bacana. Ó. Verificar sempre o objetivo do contrato. Como funciona e quais os pontos importantes para se ficar atenta, que a gente já até disse os pontos principais, falou. Né? Sim. Então, essa pergunta já foi, tá, diretor? Já tá ok. E aí, sobre as condições de pagamento, a Perfeita tem várias opções, a gente sabe disso, e que, aliás, me agrada muito, porque eles trazem várias possibilidades para que as pessoas realmente consigam realizar o sonho, né? Sim. É possível mudar isso no meio do caminho? Por exemplo, eu vou fazer vou parcelar em 12, 24, que eu sei que eles conseguem fazer. 12 vezes, paguei a primeira. Tá lá no meu contrato, já assinei o contrato, paguei a primeira. Só que na segunda eu resolvo mudar, eu quero estender um pouco mais. Eu consigo fazer isso? Sim, consegue. Sempre a solicitação da mudança do contrato tem que ser formalizada. A gente sempre vincula um e-mail, né? Então, vai solicitar formalmente através do e-mail. E tem algumas, para a gente preparar o aditivo contratual, e tem algumas informações que são passadas. Tá. Por exemplo, às vezes é uma promoção, existe um valor promocional, que se você estender, você mudar, até mesmo com relação à data da cirurgia, então acaba fugindo um pouco. Então, a gente tem que rever algumas questões com relação a isso, quando acontece isso. Mas a Perfeita, ela tem flexibilidade, sim, de mudança, tá? E, por vezes, até eu, como advogada, teve uma época que tinha algumas mudanças que eu falei assim, olha, que refaça o contrato. Mas a Perfeita é uma mãe. Não, eu vou deixar aqui para a gente poder resolver, enfim. E eu entendo isso em relação à Perfeita, porque é muito humanizado lá, sabe? Eles têm uma equipe lá. E, gente, eu não estou falando isso só porque eu apresento o Pod Perfeito. Eu estou falando como ser humano. E o nosso principal objetivo aqui, e eu não estaria se fosse diferente, é exatamente trazer a possibilidade de você entender aquilo que você quer fazer. Né? As pessoas normalmente procuram respostas eu falo Dr. Google, ou com a colega que fez. Experiências são diferentes e aqui a gente traz profissionais especializados para que de fato possa esclarecer e te dar um norte, um caminho certo. Se você vai na Perfeita Plástica, eu não sei, tá tudo bem, mas você sabe o que você vai fazer. A partir daqui, você consegue, de fato, escolher aquilo que você quer. Pode chegar não até fica vendida, né? Como eu digo. Sim, e até é importante esclarecer, porque se você chegar em qualquer outra clínica e não tiver esse primeiro atendimento, português claro, corra. Exato. Adorei. Você viu? Português claro. Corra, mas corra muito, amiga, porque é muito sério isso. Não dá pra gente, né? A gente tá brincando aqui, mas é pra correr mesmo. Verdade. E o objetivo é que você tenha esse esclarecimento exatamente para poder escolher da forma certa. Sim. É o que eu digo sempre. Não necessariamente precisa ser na Perfeita. Claro que se você for lá, eu tenho certeza que você vai adorar. Mas, se você for em qualquer outro lugar, você já está orientada. Sim. E isso faz a diferença. Agora, doutora, muito se fala lá na Perfeita, e é um comentário que eu escuto bastante, porque ela é obrigatório fazer o pós-operatório, né? E aí você fala até nessa história de venda casada. Eles estão me obrigando, venda casada, e a gente entende, eu já falei isso milhões de vezes, da importância do pós. Né? O pós é 50% responsabilidade, eu digo, da cirurgia do profissional naquele momento, e depois os outros 50% é minha responsabilidade em, de fato, fazer o pós como tem que ser feito. Sim. E na maioria das vezes, as pessoas acabam procurando alternativas porque está perto de casa, porque minha manicure, porque minha cabeleireira agora está fazendo drenagem, porque... E o resultado dá ruim. Eu brinco que dá ruim, não dá bom, não funciona. Não, então, para que realmente seja ali perfeitinho, tem que ter profissionais especializados e a Perfeita garante isso, né? Sim. Ela tem essa equipe, esses profissionais que de fato vão fazer a diferença ali no resultado. Isso, se eu não quiser, como é configurado isso? Como é que funciona isso? Primeiramente, eu sou obrigada, de fato? Sim. Tá. Até tem uma cláusula dentro do contrato, está em negrito, das condições que tem que ser realizado lá. Tá. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender o que é uma venda casada.
Obrigada. Né? Me diga, por favor, de verdade, assim, bonitinho. Você sabe o que é uma venda casada, exatamente? Uma venda casada. Mais ou menos a gente sabe, né? Então as pessoas falam assim, porque eu vou fechar minha cirurgia e aí tem o pós, tem isso, tem aquilo, é uma venda casada. Então a gente tem que observar o seguinte, eu vou dar alguns exemplos que acho que fica mais fácil para poder captar. Combinado. O que é uma venda casada? Eu não poder entrar no cinema e não poder levar minha pipoca. É uma venda casada. Ok. Tá? Eu chegar num clínico, num cirurgião plástico, como há em muitas clínicas, e querer fazer um retoque de uma cirurgia que ele já realizou, e ele fala assim, só faça o retoque se agora você fizer o seio. Uma masto. Tá. Isso é uma venda casada. Ok. Tá? E a venda casada, ela agrega o quê? Valor financeiro. Então, eu vou te cobrar mais. Você tem um valor fechado, eu vou estar te cobrando mais. A perfeita, não. Tá. A perfeita, na verdade, ela coloca tudo ali e você vê pelo valor da perfeita, você já vai entender que não é uma venda casada. Entendi. Até porque um pós-operatório, primeira coisa que a gente tem que ver é que qualquer pós-operatório, mas pós-operatório, não é drenagem clássica linfática. Ótimo. Que é uma massoterapeuta que faz. Não é isso, é um pós-operatório realizado por fisioterapeutas. Perfeito. Existe essa diferença. Com equipamentos, enfim, que nem uma masto tem, com toda a estrutura. Então, se você for pagar aí fora, você paga as sessões, que você tem que ter no mínimo 10, que seja, 400, 350 reais. Por sessão? Por sessão. Por sessão, a gente está falando. Que daria aproximadamente 4 mil. Tá. Aí você faz uma cirurgia que custa 13, qual é a venda casada? Boa. Olha, qual adorei. é a venda casada? Perfeito. Tá? Então, além de tudo isso, é a estrutura que ela te traz, porque ela resolve todos os seus problemas. E outra coisa, você não fazendo no local, fazendo em outro local, você pode ter complicações. E como que você vai responsabilizar quem? Quem? Um terceiro? Ali está centralizado. Qualquer coisa que acontecer é responsabilidade da perfeita. Tá. E a perfeita, nunca acionamos, mas a perfeita tem seguro para isso. Entendi. Para trazer tranquilidade para todos. Gente, eu não consigo entender esse raciocínio de venda casada, de não quero. Para mim, isso me traz uma segurança gigantesca. Realizar tudo do começo, meio e fim. Sim. Né, onde eu escolhi. É a confiança. Sim, e, de fato, olhando por esse ângulo, nunca que a venda nunca. Venda casada, você né? Que o valor não bate, né? Não bate, não, a conta não fecha. Porque, de verdade, eu me lembro que uma amiga até foi procurar, enfim, há muito tempo atrás, ela fez uma cirurgia e era um valor bem considerável. E existe um número, não dá para fazer duas. Né? Não dá para fazer 3. Isso quando eles não colocam mais, não fazem mais, né? O mínimo é 10, aí agrega 20, você precisa de 20. E assim fechou 10, você vai precisar de mais 10. Não tem fim, né? Não tem fim, exatamente. Agora, vamos lá, para outra pergunta. Eu vou abusar da doutora hoje. Vou perguntar tudo que eu tenho direito, tudo bem? Tudo bem. Então a carinha dela, tudo bem. Não, é porque eu já pensei na possibilidade, especialmente na perfeita, né? Ou de modo geral, se o mercado nesse segmento funciona dessa forma. Programei a minha cirurgia. Existe cirurgia programada. Programei. E aí, na metade do caminho, eu resolvi que eu não quero fazer mais. Desisto. Qual o problema disso? Então, vamos lá. Tá. Você até pode desistir. Na verdade, uma desistência imotivada, você não tem motivo para desistir. Tá. Mas a perfeita, ela despendeu de vários setores, várias pessoas. Por vezes, até locossala para cirurgia. Né? Já agendou anestesista, já montou uma equipe. Já montou. Então, eu coloquei cláusulas contratuais para dar uma segurança para a perfeita. Para que as pessoas não cheguem assim, não quero mais, devolve o meu dinheiro. Não é bem assim. Nós vamos devolver, como acontece em vários casos, por algum problema de saúde devidamente comprovado, documentado, através de laudo de médico específico, tá? Aí nós até devolvemos os valores. Não há problema nenhum, a perfeita devolve o valor, tá? Okay. Agora, uma desistência sem comprovação imotivada vai pagar multa contratual, que é uma multa de praxe, que é 10%, e perdas e danos, dependendo do período dessa desistência. Tá. Se for muito próximo à cirurgia, é um pouquinho maior. Ok. Porque deixamos de atender outra colega que queira fazer a cirurgia porque não tem agenda. Sim. Para realizar a sua, e você não foi. Porque nós tivemos sorteio hoje de manhã e não quero mais. Nós tivemos uma desistência, uma mensagem enviada à meia-noite. Uau.
porque teve uma síndrome do pânico. Tá. Enfim, nós pedimos para apresentar um laudo médico esclarecendo, não apresentou. A Perfeita é uma mãe, ela deu uma outra oportunidade para realizar a cirurgia. Mas imagine o que ela não despendeu com relação a isso. Exatamente. Todos lá, 8 horas da manhã. Não, e são profissionais, ali está todo mundo fazendo o seu trabalho, é uma equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, não dá para surtar pra de brincar manhã. com o outro. Não é brincar. Então, se você programou a sua cirurgia e na metade do caminho desistiu porque quis, né, como a doutora disse, a não ser que tenha um motivo, alguma coisa de saúde, um motivo que de fato justifique essa atitude, aí não tem como. Aí eu particularmente acho justo. Sim. Eu acho justo que de fato seja revisto e que você pague por isso, como tudo, né? Não dá pra gente fazer dessa forma. Agora, digamos que o pós-operatório, a gente sabe que é uma obrigação, né, que está lá no contrato, que eu tenho que fazer lá, mas aí a paciente não aparece para sessões. Primeira, segunda, terceira, quarta, são 10 sessões, ela não apareceu. Apareceu em uma e não apareceu em nenhuma outra. Qual é o impacto disso judicialmente? Eu posso requerer isso? Depois, como funciona isso? Como a cláusula do pós-operatório, da presença dela dentro da clínica para o pós-operatório, ela está lá formal, ela está no contrato. Tá. Existe uma cláusula só referente a isso, e ela não comparece, é uma violação contratual. Ela está violando, tá? Então, é uma violação contratual, e então nós tentamos reagendar, a gente faz o possível para que ela retome, para que ela faça o pós-operatório, porque o resultado da cirurgia é o pós-operatório, né? Então, a gente tenta. Se ela não comparecer, infelizmente, ela está quebrando o contrato. Aí a Perfeita, ela se exime de qualquer tipo de responsabilidade. Eu acho importante a gente falar sobre isso também. Nós não sabemos qual é o terceiro que está fazendo o pós, que está manipulando. Mas eu não sei, até a doutora, enquanto advogada da Perfeita, mas eu acredito que não existe esse tipo de problema lá. Quis tocar nesse assunto porque eu acho que é pertinente a gente falar sobre tudo. Sim, é importante. Mas lá na Perfeita, eles orientam tanto antes. O antes é muito interessante. Eu gosto muito do que eles fazem ali no preparo emocional do paciente, no preparo, sabe? Então, eu não acredito que depois de um procedimento, uma paciente da Perfeita Plástica, especificamente da Perfeita, não vá. Não teria, não cabe diante de todo o trabalho que eu vejo. Sim. Engasguei, gente, desculpa. Eu me empolgo falando. Eu vou tomar uma água. Toma. Então, de verdade, eu não acho que esse tipo de coisa aconteça lá. Mas pra gente usar como exemplo, até para outros casos, então fica aí, se você não comparecer, acaba quebrando, violando, né? Quebra de contrato. Agora, doutora, todos os contratos da minha vida têm aquelas letrinhas pequenininhas. Todos, são minúscula. Na Perfeita é tudo pequenininha também? Não é, eu vou provar. Olha o que a doutora trouxe, vou mostrar. Mas não é mesmo, porque olha aqui a letra. Ela imprimiu isso aqui, era o tema que a gente ia discutir, abordar. Olha o tamanho da letra, gente. Não é. Bem grande, é tudo grande, tá vendo? Tudo grande. É grande e a gente mostra. Nem tava em negrito. Em negrito. Isso já é um hábito da doutora. Desculpa, mostrei, tá? Mas era importante. Sim. Devolve. Não esperava. Aqui funciona assim, doutora. Sim. Não são letras grandes. De forma alguma, não. E ainda tem a leitura, né? Mas, doutora, me diz, por que o povo insiste no contrato com as letras pequenininhas? É Geralmente estratégia, são é isso? Contratos de adesões, né? Que a gente fala assim, a gente é obrigado a assinar esse contrato, porque eles não vão mudar o contrato pra gente. Entendi. Muitos contratos de adesões vêm com aquelas letrinhas pequenininhas, que depois até dá para você discutir judicialmente. Entendi. Abre esse precedente, até por se tornar um contrato. Muitos são assim. Mas de verdade não deveria. Eu acho injusto. Sim, né? Sim. Eu acho que não deveria, não. Mas é importante a gente entender como é que funciona todo o processo. Temos alguma pergunta, diretor? Se tiver alguma coisa, você, por favor, me diga aqui. Eu estava batendo um papo, vou até sair um pouquinho fora, para a gente... Eu disse que eu ia aproveitar, eu vou aproveitar. Tá? Eu vou explorar tudo. Eu estava batendo um papo com uma amiga, e uma das inseguranças dela é porque ela procurou... Isso, na verdade, nem foi com ela. Foi uma conhecida dela. E ela foi fazer um procedimento e ela pediu o contrato. Ela solicitou, mas não tem nenhum contrato quando ela foi fazer o pagamento, né? Não precisa, tá tudo certo.
Eu não sei, doutora, eu não sou advogada, né? Nem tão pouco médica, mas enquanto paciente e mulher, eu não faria nada, nenhum tipo de procedimento se não existir o contrato. Seja lá qual for o procedimento, para mim, é trivial em clínica de estética, é obrigatório, tem que ter, não tem alguns procedimentos que não precisa. Como é que é isso? Sim, em todas as situações, assim, não é é obrigatório, é importante e eu faria só numa clínica que me dá esse respaldo. Tá? Quando não há um contrato, você vai seguir o quê? Seguir a lei. Então, o que a lei diz? Algumas coisas são obscuras, não vão aparecer ali, aí vai para um julgamento que a gente não sabe se vai ser favorável para um, se vai ser favorável para o outro. E nem quanto tempo demora, né? Porque demora bastante. Nem quanto tempo demora, sim. Mas é de suma importância ao contrato. E uma clínica que você faz e não tem um contrato, porque existe toda aquela informalidade daquela conversa, eu até brinco, porque eu falo assim, a partir do momento que você faz uma consulta e que eu entro em contato com você, olha, estou confirmando, aquilo já para mim já não é um contrato formalizado, mas para mim já é um contrato. Percebe? Sim. Você já está em comunicação, então as pessoas vai, faz e não tem nenhum tipo de contrato, eu acho muito perigoso. Eu não faria e não recomendo. É importante a gente se atentar, né? Sim. Eu de verdade não confio. Até por conta dos riscos, né? É porque a gente está falando de cirurgia de vida, de uma cirurgia, né? Mesmo que sendo estética, de procedimento, de anestesia. Sim. Então, eu também... diferente de você deixar um carro no estacionamento, sem saber se tem seguro ou não tem seguro. A gente não vai atrás, a gente para o carro e vai para o nosso objetivo, para a nossa reunião, enfim. A gente não fica questionando. Não é o caso, é a vida. Boa. Tem alguma pergunta, diretor? Tem uma pergunta aqui, que é próximo do que vocês estavam falando. A pessoa está perguntando o seguinte: o contrato deve abordar as políticas de cancelamento e reembolso caso se decida não prosseguir com a cirurgia ou ocorram circunstâncias imprevistas? Boa. Sim. Boa. Foi algum advogado que fez essa pergunta? Foi algum advogado que... Foi uma cliente. Sim. O contrato da Perfeita tem até uma cláusula onde tem os dados bancários da paciente. Ótimo. Tá? Porque numa eventual devolução, a gente não vai ficar... a gente já tem os dados bancários. Tanto voltando um pouquinho para o responsável financeiro, que por vezes, até é importante vocês tocarem nesse assunto, aquele que pagou, seu namorado que pagou, ele não vai estar no contrato, porque ele quitou parcialmente, enfim. Se porventura houver uma desistência, uma impossibilidade, você quiser que coloque os dados dele no contrato para uma eventual devolução, vai constar, e ele vai ter que assinar esse contrato como interveniente anuente, anuindo que aquele valor seja depositado na conta dele. Entendi. Tá? Porque a gente não pode aleatoriamente depositar um valor em conta de terceiros. Porque foi o meu namorado que pagou, então deposita para ele. Não existe essa possibilidade. Não, porque ele pode questionar como um dinheiro, por que esse dinheiro veio para minha conta, enfim. Então tem que ter anuência da pessoa. Então a Perfeita também cuida disso. Que ótimo. Excelente pergunta, viu? Gostou? Muito, diretor. Arrasando para variar. A doutora Priscila Orsini, assim que fala? Orsoni. É especialista, gente. Ela tem muito conhecimento, que eu acho até que vale um segundo bate-papo, viu, doutora? Calma que a gente já vai acertar isso, porque antes tem uma pergunta. Diga lá. Estão perguntando aqui também o seguinte: se o contrato aborda questões relacionadas ao seguro de saúde, incluindo se o procedimento é coberto e quais responsabilidades financeiras. Boa também. Sim, a clínica tem um seguro e os médicos também, tá? Ok. Sim, e eu recomendo isso para todas as pessoas que não só o contrato, mas se assegurar para saber se aquela clínica, se existe seguro, pelo menos da clínica. Eu acho que isso é bem, bem interessante. É bem pertinente e muito importante. Nunca acionamos, enfim, tomara que isso nunca ocorra, né? Tomara, mas é importante que tenha, até porque nós não sabemos a saúde financeira daquele médico ou daquela clínica. Perfeito. Porque depois você executa quem? É verdade. Então você não consegue ter esse tem respaldo. o direito, mas você não tem o dinheiro. Aliás, o mais importante é a vida, é o que você passou, enfim. Sim, sem dúvida. Mas a gente sempre tenta de uma forma pecuniária, né? Para a gente receber, para satisfazer, em parte, aquilo que nós sofremos.
E aí nem isso você consegue. Não tem o direito. Porque não tem, porque não tem um seguro, porque não tem nada. Olha que interessante isso. Eu jamais teria me atentado a isso e faz toda a diferença. É muito importante. Eu não falei que tinha bastante coisa hoje? Tem mais pergunta, diretor? O diretor está olhando? Tem? Uau, então vai, vamos lá. Estão perguntando aqui o seguinte, se precisa incluir consultas de acompanhamento, deixa eu colocar aqui a tela aberta, consultas de acompanhamento pós-cirúrgico, né? Se precisa estar no contrato, cuidados pós-operatório e quem contratar em caso de preocupações. Se isso consta no contrato, na verdade, assim, é preocupação do que pode acontecer depois, sim, né? Acompanhamento também, né? A doutora até falou sobre isso no comecinho, mas eu acho que é importante a gente relembrar. Porque se estão perguntando é porque, de fato, é importante. Talvez não tenha ficado claro. Então, tem sim as datas, na verdade, são as obrigações do paciente. A gente traz isso como uma obrigação para não ter uma violação contratual. Então, lá tem as datas que tem que fazer o pós-operatório, que são as sessões, tem o pós-clínico, acompanhamento com o médico. O contrato abrange tudo isso. Não sei se eu fui clara, se eu respondi na íntegra. Abrange. E esse tipo de cláusula no contrato é uma obrigação de todas as clínicas ou não é um privilégio nosso da Perfeita? Porque para mim isso é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio da Perfeita Plástica. Muitas clínicas nem abrangem o pós-operatório. É mesmo? Sim. Eles acabam até indicando profissionais, mas eles se eximem dessa responsabilidade. Ai, gente, eu não consigo. Acho muito arriscado para os dois lados. Eu também. Para os dois lados, porque você não sabe quem está acompanhando o seu paciente. Porque eu sou a médica, eu trago aquela pessoa para mim, eu quero saber do resultado, porque o resultado é depois, não é naquele momento. Eu acho bem complicado. E me sinto ainda mais privilegiada em fazer parte da Perfeita Plástica. E cada vez que eu conheço um pouquinho mais dessa empresa, dessa instituição, mais orgulho eu tenho em poder estar participando disso tudo. Porque faz a diferença, doutora. E a gente está falando de vidas, de sonhos, de mulheres que às vezes passam uma vida inteira em busca de um detalhe que precisa, que se sente desconfortável. E quando vai fazer, acaba tendo problemas. Então, para mim é muito, muito importante todos esses detalhes para que você consiga ter a segurança, o que é necessário para realizar o seu sonho, a sua cirurgia, aquilo que você quis a vida inteira. Estou dizendo que de repente, Verena, mas nunca vai acontecer nada. A gente não está pregando isso aqui. O nosso principal objetivo é trazer todas as possibilidades, do que dá, do que não dá, do que pode, o que não pode, o que de fato é real, gente. Não dá para a gente ficar se baseando na coleguinha que fez, no Google que falou, que eu li a matéria. É realmente responsabilidade. A responsabilidade, neste caso, é sua. E a gente está aqui para te segurar ali pela lateral para você começar essa responsabilidade de uma forma correta. Tem pergunta? Mais uma última pergunta, que eu acho que é muito importante. Se é de fundamental importância ter informações detalhadas sobre os possíveis riscos e complicações associadas ao procedimento cirúrgico. Boa. Sim, tem. Eu vou ter lá no contrato, tipo, você corre risco disso, você corre risco disso? No contrato tem anexos, tem o anexo das declarações. Okay. Então, fala sobre tabagismo, fala sobre cuidados pós-cirúrgico, foi o que eu falo sobre a depressão. Abrange tudo está no contrato. E que faz a diferença, né? Sim. Era isso, Vá? Era isso. Respondemos todas. Doutora, eu só posso agradecer, né? E acho de verdade que merece um segundo bate-papo, porque quando a gente fala de direitos e deveres, né? Enquanto paciente, eu penso só nos meus direitos. Mas eu também tenho os meus deveres e é importante a gente deixar isso muito. É um conjunto, é realmente uma parceria. Quando você contrata, especialmente uma clínica para fazer uma cirurgia, enfim, para fazer um procedimento, seja ele qual for, tem que ser uma parceria, eu sempre disse isso, é 50-50. Sim, 50% é do meu, né, de quem eu estou contratando e os outros 50% a responsabilidade é minha. Sim. Então, não é só sobre os meus direitos, né? São direitos e deveres. São os nossos. E quanto mais eu entender, menos... Eu sempre digo isso, né? Quanto mais eu sei, menos risco eu corro. Com certeza. Então, esse é o objetivo aqui. Quanto mais a gente leva informação para quem acompanha o nosso podcast, que, aliás, já ativa o sininho aí para você se manter sempre informado. Se você não está seguindo ainda, por favor, já manda para a coleguinha que está pensando em fazer um procedimento, para que, de fato, ela consiga ter entendimento, né? Conhecimento. Eu falo que é fundamento, não é nem conhecimento. Se você tem o fundamento,
Não dá para a gente ficar se baseando no conhecimento do fulano, do ciclano, é fundamento. Aqui a gente, de fato, traz o fundamento, desde uma simples lipo até os meus direitos. Sim. Então, muito, muito, muito obrigada. Obrigada eu. Tá fechado já um segundo bate-papo? Sim, acho que dá pra gente já dar sequência. Eu acho que eu vou explorar mais um pouquinho, doutora. O que você acha, Vá? Eu acho muito importante. Ela topou. Então, tá topado. Então, tá topado, como diz o meu diretor. E se você tiver alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários. A doutora vai estar à disposição. A gente leva, inclusive, as suas perguntas, a sua dúvida, para que ela possa te responder. E sempre vai ser o profissional que vai responder para você, tá? Com certeza. A Perfeita tem esse cuidado não só de trazer informação correta para você, tirar de fato as suas dúvidas, segurar na sua mão, te orientar, mas que seja o profissional de verdade que está ali para realmente te confortar e te abraçar, porque eu falo que quando a gente encontra profissionais que conseguem esclarecer as dúvidas daquilo que eu quero fazer, é um conforto, sabe, aquele carinho, aquele... De forma clara, né? E de forma clara, porque senão não vai resolver, né? Sim. Então, muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo Pod Perfeita. Volto a dizer, nós estamos à disposição. O assunto aqui sempre é sobre você. E siga o canal, meu diretor me lembrou para te avisar para seguir o canal. Doutora, quer deixar alguma consideração? Eu agradeço a oportunidade, agradeço por poder expor, para que as pessoas entendam como que funciona. Eu acho que se todos entenderem um pouquinho, as dúvidas diminuem e você vai ter muita segurança naquilo que você vai contratar, naquilo que você vai fazer com a sua vida. Ai, que delícia ouvir isso, gente. Obrigada, doutora Priscila. Ela é da Orsoni, falei certinho agora, né? Advogados. Portanto, se você precisar de alguma orientação, de alguma ajuda, ela está à disposição. Estou e está mesmo, tá, gente? Porque ela é muito querida. Já virou minha amiga também. Aqui todo mundo vira minha amiga. Depois do bate-papo, com muita água, vira minha amiga. Saúde, um brinde, saúde. Obrigada pela companhia. A gente se encontra no próximo podcast. E espero que já seja com a doutora para que a gente possa trazer ainda. Esse assunto tem, gente, papo. Eu ia até falar, a minha avó que dizia, né? Dá para distorcer aqui um rolão, a gente batendo papo. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Até. A gente se vê. Tchau.